A igreja substituiu Israel nas promessas que Deus fez ao povo escolhido, ao povo eleito de Israel no Antigo Testamento? Essa pergunta, ela ganhou espaço, esse debate ganhou espaço nos últimos dias, tendo em vista a guerra que a gente está acompanhando, né, no Oriente Médio, entre Israel e Irã, essa entrada dos Estados Unidos, a possível escalada para uma terceira guerra mundial, um conflito mais intenso. Então algumas pessoas começaram a se perguntar, será que tudo aquilo que Deus prometeu para Israel ainda está sobre aquele povo, sobre aquela nação? E o argumento contraditório a isso é de que a igreja substitui Israel e de que Israel não tem mais direito e nem voz em nenhuma daquelas promessas. Para algumas pessoas isso pode parecer extremamente absurdo. Poxa, como é que uma pessoa consegue acreditar que as promessas de Deus no Antigo Testamento para Israel não estão mais vivas sobre eles? Mas isso não é tão distante diante de algumas teologias, de algumas visões, de algumas doutrinas que nós convivemos hoje em dia. Inclusive alguns pastores renomados e que valem realmente a nossa atenção acreditam exatamente que a igreja substitui Israel nas promessas. Eu me chamo Pedro, eu sou pastor na Igreja Batista Ágape e esse é o meu canal Boa Teologia e eu quero te ajudar a esclarecer esse questionamento. Tá bom? E assim, na lata, de cara logo, a resposta que eu poderia te dar para esta pergunta, se a igreja substitui Israel, seria que não. Só que, se eu te der somente esta resposta, eu vou estar criando outro problema, porque outras dúvidas podem surgir, como por exemplo, se a igreja não substitui Israel, se as promessas de Deus estão sobre aquele povo, significa que todo judeu está salvo? Significa que nada de ruim, nada de perverso pode acontecer contra Israel? Então quer dizer que se um judeu morrer hoje, ele já vai para o céu? Ou, então, se um dia Deus vai salvar os judeus, como é que vai ser? Jesus vai vir de novo e pregar para eles? É exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque dos dois lados, tanto do pessoal que faz alguns questionamentos bem radicais de dizer que a igreja substituiu por completo Israel estão errados, com algumas pessoas que levantam alguns debates que dizem que praticamente se o cara morrer só por ser judeu ele vai ser salvo, os dois estão errados. Então hoje eu quero te ajudar a entender por que a igreja não substitui por completo Israel. Esse vídeo, se eu fosse falar tudo que eu queria falar, tudo sobre esse tema, ia ficar muito longo e aí você não ia conseguir assistir até o final. Então, por este motivo, no meio da semana você vai ver que vários vídeos vão subir nesse canal maravilhoso, exatamente tratando deste assunto. Então já se inscreve no canal, você já deixa o like aí, tá bom? Para que você possa ver, ative o sininho e deixa teu comentário, a tua dúvida, vai que eu vejo e respondo ele no próximo vídeo, tá? O primeiro ponto, pessoal, que a gente tem que ir é diretamente para a Bíblia. O que é que a Bíblia está dizendo? Lá em Romanos capítulo 11, no versículo 17 e 18, Paulo fala assim, quando ele trata exatamente desse assunto, sobre a substituição de Israel, da igreja por Israel. Ele diz assim, se porém alguns dos ramos forem quebrados, que os judeus, e vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então o que é que acontece? As promessas que Deus fez para Israel, elas não foram anuladas. As promessas que Deus fez para aquele povo não foram anuladas. O Senhor prometeu para Abraão, chegou lá para Abraão, Gênesis capítulo 12, vai dizer, Abraão, eu vou tirar você aqui da sua terra, da sua parentela, e vou levar para um lugar que eu vou te mostrar. E em vários momentos, se você for ler o livro de Josué, se você for ler o livro de Juízes, se você ler a Bíblia, se você ler ali até o livro de Neemias, quando Deus pega aquela nação, tira do cativeiro e leva eles de novo para construir a sua cidade, para reedificar Jerusalém, você vai ver como as promessas de Deus ainda estão vivas e Deus ele fez uma aliança com aquele povo e não temos motivo para acreditar que Deus desistiu daquele povo. Contanto, quando a igreja nasce, quando a igreja surge e os judeus, de certa forma, a Bíblia nos mostra isso, que os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, rejeitaram o seu Salvador, esse debate se tornou bastante proeminente nos dias que se seguiram. Por quê? Primeiro ponto, eu quero que você entenda a seguinte coisa. Imagine o mundo antes de 1948. Imagine o mundo na época de Lutero. Primeiro, os judeus eles eram praticamente vistos como inimigos na Europa pela Igreja Católica Romana. Querendo ou não, a reforma protestante teve um pouco dessa herança, dessa inimizade com os judeus. Não existia o Estado de Israel. Você imagine depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou talvez durante a Segunda Guerra Mundial, onde infelizmente os judeus foram extremamente massacrados, sofreram, e na Bíblia
Bíblia está lá dizendo, se você depois tiver a oportunidade de ler lá em Amós capítulo 9, do versículo 14 a 15, que Deus ia colocar novamente aquele povo naquele lugar. Zacarias capítulo 14 vai dizer que o Senhor Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras e vai libertar Israel do domínio das nações que lhe oprimem. Como que um cristão na Idade Média olhava para esse texto e conseguia compreender de alguma forma que Israel ainda teria lugar no mundo. Porém, em 1948, foi criado o Estado de Israel, onde os judeus se organizaram novamente. E esse debate ele voltou à tona. Só que todo esse tempo antes disso acontecer, uma sistematização teológica, uma sistematização doutrinária foi criada e muitas doutrinas surgiram, de certa forma, excluindo Israel deste plano escatológico. Mas aqui, Romanos capítulo 11, que é um dos inúmeros livros que nós vamos ver, tem outros vídeos também. Romanos capítulo 11, do versículo 17 ao 18, nos deixa claro que, na verdade, nós, os gentios, nós somos enxertados. Enxertados, que é enxertado? Imagine uma árvore. Como é que é o enxerto de uma árvore? Tem lá uma árvore, aí você pega um galho de uma outra árvore e você coloca naquela. Eu me lembro que o meu pai, às vezes, ele colocava lá na árvore e ele amarrava, né, o galho da planta, e aí depois aquele galho ele se ligava àquela planta e crescia. Então, o que Jesus está nos mostrando aqui, que Paulo está nos mostrando aqui através da luz do Espírito Santo, é que nós, os gentios, que não somos judeus, nós fomos anexados às promessas que está sobre aquele povo. Então, a igreja ela não substitui Israel, mas a igreja, junto com Israel, ou Israel, os judeus, junto com a igreja, irão viver as promessas que a Bíblia nos mostra. Mas é importante salientar também a nossa compreensão de igreja. O que é a nossa compreensão de igreja? Muitas pessoas acreditam que a igreja surgiu, por exemplo, depois do Pentecostes. Contudo, eu acredito, e por isso que eu estou passando essa informação, alguns teólogos também, como Ray Grunen, ele fala exatamente o fato de que a igreja ela não se iniciou em Pentecostes, mas a igreja ela é o povo de Deus de todos os tempos. Então, eu acredito que Abraão também fazia parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos analisar, por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, Paulo fala: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então isso aqui vale de uma ponta a outra. Mais na frente eu vou usar de novo esse versículo para outro contexto. Mas nós também estamos junto com Israel nisso. Então, eu acredito que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela, junto com Israel, irá viver essas promessas. Agora é importante também trazer outra compreensão. O governo de Israel, por exemplo, você não vai chegar agora a acreditar que o primeiro-ministro de Israel tem a mesma autoridade que o rei Davi. Não, essa promessa é exatamente sobre aquela nação, sobre um povo, sobre um território. Quando o Senhor se revela a Abraão, ele fala de um povo e ele fala de um lugar. As promessas que Deus traz é sobre a promessa de um povo que nós, através da igreja, como gentios, fomos inseridos. E é importante lembrar que a igreja não é só de gentios, a igreja não é do gentio. Se um judeu se converte, ele passa a ser parte da igreja. Se um grego se converte, se um muçulmano se converte, crê em Jesus, é verdadeiramente convertido, restaurado, ele passa a ser parte da igreja, tá? Então, a igreja vai viver aquelas promessas juntamente com Israel, não separados, mas unidos. O fato de dizermos que a igreja vai viver aquelas promessas não significa dizer que Israel não vai viver. Dizer para olhar para aquele povo e dizer que Deus esqueceu. Não, o Senhor vai trazer sim um arrependimento sobre eles. Então a Bíblia nos permite entender que nos últimos dias o Senhor vai trazer um grande avivamento sobre aquele povo e eles realmente serão novamente salvos. E aí a pergunta que eu deixo pro ar, que eu vou responder no próximo vídeo é: como que eles serão salvos? Vai acontecer um avivamento? O Senhor Jesus vai aparecer novamente lá para eles, vai pregar o evangelho para eles? O que vai acontecer e como vai acontecer para que os judeus sejam novamente alcançados? Pois bem, a Bíblia nos responde essa pergunta e eu quero expor isso para você no próximo vídeo, tá? Então fica atento. Se você gostou desse vídeo, curte o canal, se inscreve e ativa o sininho para você não ficar fora de nada, pessoal. Até mais.